Boa tarde, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vou atualizar vocês aqui do que está ocorrendo. Eu postei vídeo essa semana, né? Mas ele acabou dando problema. Enfim, vou atualizar vocês aqui. Bom, começando pelo índice financeiro, ele tocou o nosso segundo alvo. A gente percebe que ele está com dificuldade de passar do segundo alvo da estrutura rompida, né? E os índices, eles costumam fazer reversão, né, em segundos alvos e 50% de retração de FIBO, né? Enfim, então será que ele já está começando a segurar aqui? Como vocês podem observar, né, a gente percebe um valor financeiro. Desculpa, enfim. Vamos lá para os 60 minutos. Bom, 60 minutos nada ainda, né? E a gente percebe que toda vez que ele bateu aqui no segundo alvo entrou muita pressão compradora, né? Ocorreu muita defesa. E o que a gente tem que esperar aqui na real é o rompimento dessa estrutura, né? A quebra dessa estrutura. Então, se o índice financeiro conseguir vir aqui e romper o nosso 15,76, 15.761, né, na real, a gente pode fazer a projeção dessa estrutura que fica aqui. Que a gente vai ter alvos ali em 16.017, primeiro e segundo alvo em 16.175, ok? Mas para isso ele precisa romper essa faixa aqui. Agora vamos olhar o nosso ODI. Bom, o DI ele configurou tipo de um pivô aqui, né? Tentou romper, não conseguiu, fechou dentro dele. Bom, daí tá meio confuso, tá meio lateralizado, né? Eu fiz a projeção dessa estrutura, ele conseguiu pegar nosso primeiro alvo e está se segurando. Mas eu acredito ainda que ele tem chance sim ainda de romper o nosso 13,37 e aí assim agressivar mais esse movimento de baixa, né? Porque como ele não conseguiu romper esse topo, então ele quer ver se ele consegue romper o fundo, né? Normalmente o gráfico funciona assim. Bom, então vamos ver se ele consegue de fato romper essa mínima aqui ou defende, né, e volta tudo. Mas agora de início é observar aqui se ele consegue perder este fundo, tá? Ibovespa. Bom, Ibovespa, galera. O que tinha acontecido aqui? Eu fiz a projeção dessa estrutura, né? Ele pegou todos os alvos, incluindo o último. Ele fez um pivôzinho de continuação, porém ele falhou, né? Como vocês podem ver, ele voltou para dentro e ele está querendo romper essa estrutura aqui de baixa, né? Ele está querendo cancelar esse movimento. Então a gente faz a projeção dessa estrutura rompida e vamos ter para o índice em primeiro alvo em 145.054, segundo alvo em 146.192, tá, galera? Então aí é observar essa continuação do índice, né? Movimento bacana aqui, a gente observa que ele fez pullback nessa estrutura rompida, né? Que ele rompe, pega o primeiro alvo e vem fazer o pullback nela, vem fazer o teste. Olhando 60 minutos, vou apagar essa projeção aqui que tá feia, que ele perdeu a confluência com ela. E a gente pode trabalhar com isso aqui, ó, galera, que interessante. Índice, quebra a estrutura, a gente faz a projeção dela. E aqui ele faz um pullback de livro, como vocês podem ver, né? Ó, rompe a estrutura, pullback, para continuar ali buscar nosso primeiro alvo em 144.392, tá? Então amanhã, se ele conseguir romper essa máxima, ele confirma o rompimento dessa estrutura, tá, galera? E a gente também pode fazer a projeçãozinha desse pullbackzinho, desse pivôzinho, tá? Então amanhã, se ele romper essa máxima, essa que eu tracei aqui, a gente tem alvos para o nosso Ibovespa em 143.696, tá? Então, se essa região for rompida, do 143.398,
temos chance do índice ali continuar nosso movimento de alta para ir buscar o 143.696, tá? Bom, já que agora a gente observou os índices, vamos para nossas ações, certo? Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte, vamos começar pela Taesa, que eu tinha mostrado para vocês. A gente vem observando desde aqui de baixo, né? Quase tocou o nosso último alvo, fez um pullback. Assim que perdeu a média de 9, eu falei que não valeria a pena continuar nesse papel. E a gente teria que esperar algo, né? Algo relevante para a gente poder comprar novamente, enfim. Veio, testou aqui a 21, tentou perder ela, segurou nela. Aí eu comecei a observar os 60 minutos, certo? Então, 60 minutos, ele faz um fundo duplo aqui, né? Ele quebra a estrutura. Então, quando ele quebrou a estrutura aqui, a região do 13,19, 36,19, perdão, e ele faz pullback de livro, então eu observei que a Taesa tinha oportunidade de continuar seu movimento de alta, tá? Aqui deu um movimento de continuação, então projetei os alvos dessa estrutura. Ele pegou o primeiro alvo, fez pullback na região rompida, para aí sim buscar o nosso segundo alvo, tá? Ali no 36,68, que ele quase tocou hoje o nosso segundo alvo, tá bom? Da estrutura dos 60 minutos. E, ao mesmo tempo, ele quebra a estrutura do nosso diário, tá, galera? Vou deixar até maiorzinho aqui. Então, com esse rompimento do diário, aqui do 3647, dessa estrutura, ele cancela o movimento de baixo que estava sendo feito, né? Indicando que ele tem chance ali de buscar o nosso primeiro alvo em 3703, tá? Então amanhã ele pode abrir, fazer um pullback e continuar, ou ir direto ali no 3703, né? E por que eu falo ir direto? Porque a gente vê bastante isso acontecer quando o gráfico quebra a estrutura. Ele tende a ir direto no nosso primeiro alvo, tá? O único problema aqui que me deixa um pouco preocupado é o OBV, que o OBV ele não conseguiu romper essas máximas ainda, tá? Ele não está acompanhando esse movimento. Mas, médias para cima, rompeu a estrutura, tá aí o nosso primeiro alvo em 3703 para o diário da Taesa, tá, galera? Vamos aguardar aí para ver se ele consegue buscar semana que vem esses alvos. Vamos agora o nosso Itaú. Bom, o Itaú está segurando aqui, né, nas mínimas, né, da estrutura maior. Não está conseguindo buscar ali o nosso último alvo. Voltou para dentro do segundo alvo. Bom, aqui ele está consolidando. Aqui não tem muito o que fazer, tá, galera? Aqui é esperar ele romper essa estrutura para a gente ver se ele faz um pullbackzinho e dar uma oportunidade da gente poder começar a se posicionar no papel. Bom, Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu fiz a projeção dessa estrutura, né? Após ele falhar no rompimento do topo. Pegou o primeiro alvo, rompe, quase pegou o nosso segundo alvo em 19,97. Fiz a projeçãozinha deste pivô, pegou o primeiro e o segundo alvo e voltou, né? Segurou aqui no nosso segundo alvo. Bom, nos 60 minutos ele já quebrou nossa estrutura e a gente faz a projeção desse movimento, né? Então ele já pegou nosso primeiro e segundo alvo, tá? Perdão, ele pegou apenas o nosso primeiro alvo. Temos aqui primeiro alvo em 20,89 e o segundo alvo em 21,06. Se ele conseguir romper aqui o 20,89, ele indica que ele tem chance de ir para o nosso 21,06, tá, galera? Mas tomar cuidado. Aqui não tem muito o que se fazer agora. Tá, aqui pode ser um fundo, pode ser, mas né, contra as médias ainda não quebrou a estrutura de baixo, então isso não me deixa confortável de me posicionar dentro do papel.
Eu só pensaria nisso se ele conseguisse romper essa faixa aqui do 21,13, tá? 21,16, perdão. Vamos olhar Vale. Bom, Vale, galera, ela buscou lá os alvos que eu tinha feito a projeção para vocês, né? Eu projetei esse pivô, a estrutura desse pivô, eu projetei toda essa estrutura aqui também. Ele pegou o nosso primeiro alvo de ambas, tá bom? Falei que para a gente pensar em entrar nesse papel, a gente teria que esperar um pullback nas regiões rompidas, né? O pullback veio aqui e ele continua subindo, né? Temos os segundos alvos ali em 61,74, o outro o segundo alvo em 61,52, né? Aqui foi um pivôzinho que ele está fazendo um pullback nas regiões rompidas, configurou uma 9.3. Se aqui no diário ele conseguir fazer o rompimento dessa estrutura, a gente pode fazer a projeção e temos alvos em primeiro alvo ali, ó, em 61,74, tá? Uma boa confluência ali com o nosso segundo alvo da estrutura menor. Tá bom, galera? Vamos ver agora a Petrobras. Petrobras. Movimento de baixa ainda, né? Quebrou a estrutura, projetei para vocês, pegou nosso primeiro alvo. Projetei os alvos desse pivôzinho, pegou nosso primeiro e segundo alvo. Se segurando no segundo alvo, isso aqui para mim é um pullback no primeiro alvo rompido. Para dar continuidade ali para ver se busca o terceiro alvo em 29,17, tá? E como ele rompeu esse primeiro alvo, né? Se socorrer ele romper esse primeiro alvo, ele indica que ele vai para o próximo, tá? Então vamos ficar de olho aí no Petrobras. 60 minutos. Bom, 60 minutos. Ele pode estar indicando uma volta em V aqui, tá, galera? Ele pode estar querendo começar a mostrar um possível retorno aqui para cima do movimento, mas eu não falaria em tendência de alta, né, etc. Mas a gente pode ficar de olho nisso aqui, ó. Ele está querendo quebrar a nossa LTB, ó. Será que a gente pode considerar aqui ou fica mais bonito na outra? Acho que fica mais bonito nessa aqui, né? Nessa máxima. Vamos trazer para cá então. Vamos considerar essa máxima. Bom, então olha que interessante. Ele está tocando exatamente a máxima da nossa LTB, certo? Isso aqui, toda vez que ele toca, ele está dizendo que ele tem continuidade, né? Se ele confirmar o rompimento da LTB, como o Ogro nos ensina, a gente traça as retrações de Fibo, tá bom? Então aqui, ó, galera, se ele confirmar o rompimento amanhã desse pivô e dessa LTB, a Petrobras, esse movimento de baixa aqui, ela tem chances de corrigir pelo menos até ali no 30,64, tá? Deste movimento. Não estou falando que vai até lá, mas quando ele rompe a LTB, o preço tende a fazer pullback, pelo menos no primeiro, na nossa primeira retração de Fibo, tá? Ela pode não chegar lá, ela pode chegar no meio do caminho e cair antes, né? Se a tendência for muito forte. Mas quando ela quebrar LTB e começa a fazer o pullback, isso vai começar a dizer até quanto é saudável esse pullback, né? Até a segunda retração, ok. Já na terceira, já ficou muito agressivo, entendeu? Então os players já começam a pensar em reversão de movimento, em mudar a tendência para cima, enfim. Certo? Então vamos lá, galera. Se Petrobras conseguir fazer o rompimento desse pivô, aqui dessa máxima, no 29,95, temos alvos para Petrobras em
30,16, primeiro alvo, segundo alvo em 30,29 e o último alvo em 30,50, né? Muito próximo da nossa retração de FIBO, tá bom? Então vamos observar aí Petrobras, se ela consegue fazer esse movimento. Se a gente consegue observar esse trade desenrolar, né? Fazer o pullback até a segunda retração de FIBO ali, vai ser legal de observar isso, né? Vai ser bem didático, se assim podemos dizer. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha, deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. E até a próxima. Domingo eu vou tentar trazer a atualização para vocês da semana, tá? Como foi as ações. Uma boa semana a todos, um bom final de semana e até mais.